Boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos que estão nos visitando. É um grande prazer, uma grande felicidade tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. O título da mensagem de hoje é Edificando com Fé e Realidade. Então, são 3 palavras: edificação, fé e realidade. Eu confesso para os irmãos que esses 3 assuntos me empolgam bastante. Então, eu vou tentar ser bastante breve para não estourar o tempo. Eu queria começar com realidade. E com relação à realidade, eu queria perguntar se alguém consegue me dar o conceito do que é realidade. Alguém arrisca? Não é um conceito muito fácil e tem profundo impacto nas coisas da nossa ciência e também da nossa filosofia. O conceito de realidade é até um pouco idiota. Então, realidade é tudo aquilo que existe. Se existe, é real. Mas tem uma ressalva. Para a nossa ciência, realidade é tudo aquilo que existe de uma forma absoluta. Ou seja, existe sem depender de qualquer outra coisa. Aí eu vou dar um exemplo. Aqui uma fonte de luz e a minha mão e uma sombra ali na parede. Os irmãos enxergam a sombra? Então, a sombra, todo mundo aqui vai dizer, ela existe, todo mundo está vendo, né, todo mundo percebe ela. Só que ela não existe de uma maneira absoluta. Por quê? Porque ela depende da fonte de luz e depende da minha mão. Então, se eu tiro qualquer uma das duas, ela deixa de existir. Então, para a ciência, a sombra da minha mão é uma ilusão. Mesma coisa a imagem do espelho. Ela não passa de uma ilusão. Então, dentro desse conceito de realidade absoluta, os nossos sábios, né, toda a nossa humanidade, tem buscado modelos matemáticos, modelos numéricos ou até gráficos que consigam representar a realidade do nosso universo, uma modelagem do nosso universo. E ali no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, tem um sábio, né, que todo mundo conhece, chamado de Isaac Newton. Ele lança as bases do conhecimento para aquela que seria um modelo em 5 dimensões, tidas como absolutas, que modelam a realidade do nosso universo. E durante 2 séculos, essa realidade ela vigorou. Só que ela apresentava algumas falhas. Existiam algumas situações em que essa realidade newtoniana ela não era válida. Principalmente nos estudos das coisas muito pequenas, nos estudos dos átomos, da quântica, ou das coisas que eram muito grandes, nos estudos das galáxias, das estrelas. Então, esse modelo newtoniano de realidade, ela falhava. Essas 5 dimensões, né, tidas como absolutas, eu acho que os irmãos conhecem pelo menos 3, que são as 3 dimensões no espaço, né, que é a largura, a altura e a profundidade. E aí, nesse modelo, ele acrescentou uma 4ª dimensão, que é o tempo, porque o nosso universo ele se altera ao longo do tempo, então o modelo precisa levar em conta o tempo. E a 5ª dimensão seria a massa, né, a matéria, ou a gravidade, porque se percebeu que a massa dos planetas, das galáxias, das estrelas, ela possui grande influência no funcionamento do nosso universo. Então, no século XX, um outro grande mente, um outro grande gênio, chamado Albert Einstein, ele apresenta os seus estudos a respeito da relatividade. E essa relatividade ela implode toda a realidade newtoniana. As 5 dimensões que a realidade newtoniana tinha como absolutas, a teoria da relatividade ela diz que são todas relativas, nenhuma delas são absoluta. Segundo a relatividade, a única propriedade realmente absoluta, a única coisa que realmente é absoluta no nosso universo é a velocidade da luz, nada mais. E, com isso, toda aquela realidade desmoronou. Então, eu vou explicar em poucas palavras, porque a ideia aqui não é falar sobre relatividade, mas a relatividade diz que o nosso espaço-tempo, ou seja, as 3 dimensões do espaço, mais o tempo, elas sofrem deformações, elas sofrem anomalias pela ação da velocidade e pela ação da massa. E a massa, que é algo palpável, que a gente tem como concreto, como palpável, segundo a equação geral da relatividade, aquela famosa E igual a mc ao quadrado, ela diz que massa palpável é a mesma coisa que energia impalpável e vice-versa. A energia impalpável ela é igual à massa palpável. Então, resumindo, o que Einstein queria dizer é que
tudo que a gente vê não é exatamente da forma como nós vemos. E tudo que nós sentimos também não é exatamente da forma como sentimos. E aí ele lança uma frase que mexeu com toda a base da filosofia. Ele diz que a nossa realidade não passa de uma mera ilusão. E ele só confirmou aquilo que o rei Salomão, há alguns milênios de anos atrás, também já tinha constatado. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, eu vou ler aqui na nova tradução em linguagem de hoje, diz o seguinte, ó, o que Salomão fala? É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Então, para quem é carnal, quem é de carne, de massa, ele está fadado a viver nessa realidade, nessa ilusão, essa realidade ilusória. Só que, aleluia, porque para quem é espiritual, essa realidade não vale. A realidade espiritual ela é diferente. E aí eu queria convidar os irmãos para a gente ler João, capítulo 13, versículo 36. Eu vou ler aqui na NAA. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então, o que o Senhor estava retornando aqui lá para o reino espiritual, né, ele já tinha cumprido toda a sua obra. E aí ele disse que naquele momento, Pedro, temporariamente, não poderia ir onde o Senhor estava, mas que um pouco mais à frente ele ia poder. E por que Pedro não podia ir onde o Senhor estava naquele momento? São dois motivos. Um deles não é muito difícil a gente deduzir, porque Pedro era muito carnal. Né? Pedro era imaturo, ele ainda não tinha o espírito desenvolvido. E o segundo está um pouquinho mais na frente, no próximo capítulo de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu vou ler aqui na NAA. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Essa verdade aqui, no original grego, é aletheia. Esse aletheia ele pode ser livremente traduzido como verdade ou como realidade. Então, são verdades ou realidades concernentes às coisas de Deus. Então, a gente pode colocar aqui livremente no lugar de verdade e realidade. Então, é o Espírito da realidade, que o mundo não pôde perceber, porque não o vê, ou seja, não vê com os olhos naturais. Nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, ou seja, é o próprio Senhor. E estará em vocês. Brevemente, esse Espírito da realidade estaria no interior. Então, esse Espírito da realidade, que habita hoje no nosso interior, e deixando de sermos carnais, passando a ser espirituais, ele dá acesso, ele nos habilita a acessar o reino espiritual. E esse reino espiritual é onde está a verdade absoluta. E aí a gente tem uma grande contradição. O mundo natural, que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, ele tem uma realidade ilusória, ele não passa de ilusão. Já o reino espiritual, que a gente não consegue enxergar com esses olhos naturais, esse é a realidade verdadeira. Então a gente fica nessa briga, né? O que é real e o que não é real. Os irmãos estão entendendo? Então vamos passar agora para o segundo assunto. O segundo assunto é sobre a edificação. E para começar, eu queria dizer para os irmãos que na verdade são duas edificações. São duas obras que o Senhor está executando. E essas duas edificações elas possuem total ligação com os dois propósitos que o Senhor tinha quando Ele criou o homem. E isso está registrado lá no livro de Gênesis. O primeiro propósito está registrado no capítulo 1 de Gênesis e o segundo propósito está registrado no capítulo 2 de Gênesis. E eu não vou ter tempo de detalhar a relação desses dois propósitos com as duas edificações, isso fica para uma próxima oportunidade, mas os irmãos, basta os irmãos agora saberem que são duas edificações, não é apenas uma. Existe uma edificação maior, uma edificação que é o objetivo final, o objetivo maior do Senhor, que é a edificação da sua igreja, e existe uma segunda edificação, um pouco menor. E nós vamos ver ela daqui a pouco. Então, começando pela edificação maior, que é a edificação da igreja. Quem conhece obra, né, quem trabalha com edificação, aí tem o irmão Alcides aqui, que é construtor, né, conhece bem, mas todo mundo que sabe o que é uma edificação sabe que é essencial duas coisas para a gente ter uma edificação. A primeira é quem constrói, que é o construtor, e a segunda são os materiais. Então, com relação à grande obra do Senhor, a obra de edificação da Igreja Universal, da Igreja Gloriosa.
quem é o construtor dessa edificação? Eu pergunto para os irmãos. É o próprio Senhor. Essa resposta está lá em Mateus 16, versículo 18. Vou ler aqui na NAA. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor é quem edifica a sua igreja. Ele é o construtor da primeira edificação, que é a igreja. E eu vou ler também o 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E aí eu queria chamar a atenção para esse ligar e desligar, e a construção do terá sido. Ligar e desligar aqui tem o sentido de um interruptor mesmo. Você liga e desliga, que você aciona e desaciona. Agora, esse terá sido não é uma construção verbal interessante? Ó, o terá está no futuro, mas o sido está no passado. O que isso significa? Que se amanhã ou no futuro você ligou ou desligou, lá no céu já foi. É o passado no futuro. Eu queria que os irmãos guardassem isso daí, porque isso vai ficar claro daqui a pouquinho, tá? Mas guardem isso daqui. O terá sido, o futuro e o passado. Então aqui fica claro que é só o Senhor ele edifica a sua igreja. E, na verdade, ele não aceita outras mãos edificando a sua igreja. Isso a gente pode ver aqui em Atos, versículo 17, capítulo 17, nos versículos 24 e 25. Vou ler também na NAA para os irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos, dá vida, respiração e tudo mais. Então o Senhor ele não aceita ajuda, ele não aceita as nossas mãos ajudando na edificação da sua igreja gloriosa. E está claro aqui que o Senhor é o construtor, aí eu pergunto, e quem são os materiais? Quem são os materiais na obra de edificação do Senhor? A resposta está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, também aqui na NAA. Também vocês, como pedras que vivem. Então, quem são? Pedras que vivem? São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, quem são os materiais? Somos nós. Nós somos os materiais, nós somos as pedras vivas. Então, se o nosso papel na grande obra de edificação da Igreja do Senhor é como materiais, a gente precisa entender um pouco mais sobre esses materiais. E esse detalhamento está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10. Também vou ler aqui na NAA para os irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Então aqui o Paulo ele fala de uma outra edificação, da segunda edificação. E ele diz que ele lançou os fundamentos e que outros devem edificar. Aí eu pergunto, do que se trata essa segunda edificação? A primeira é a edificação da igreja do Senhor, que não aceita mãos humanas. Então, do que se trata essa segunda edificação? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho, lá no início desse capítulo, de 1 Coríntios 3. Se a gente for ler os versículos de 1 a 3, nós vamos perceber aqui que Paulo está falando da imaturidade dos irmãos que foram convertidos ali em Coríntios. Ele diz que esses irmãos são carnais, são semelhantes a crianças em Cristo, que se envolvem em brigas, em ciúmes entre eles. E aí no versículo 4 ele diz, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Então aqui Paulo deixa claro que o problema ali entre os coríntios é que eles tinham preferências pessoais. Aqui no caso entre o próprio Paulo e Apolo. E aí nos versículos 6 e 7 ele continua, eu plantei, Apolo regou. Ou seja, ele deu início aos cuidados da igreja, aos cuidados dos irmãos convertidos. E Paulo deu continuidade, Paulo regou. Mas ele diz aqui que o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá crescimento a todos. Então, o que importa mesmo não é quem planta, quem começa, nem quem rega, quem continua o cuidado. O importante é o Senhor que dá o crescimento. E no versículo 9, ele fecha, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós quem? Paulo e Apolo. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E ele usa duas analogias aqui, né? Lavoura de Deus e edifício de Deus. E a gente precisa entender o que são essas analogias. Vamos começar por lavoura. O coletivo
de todos os irmãos são a lavoura de Deus, a plantação de Deus. O que representa individualmente um irmão nessa lavoura? O que é? Uma planta, uma plantinha, um pezinho. Individualmente, cada irmão é uma plantinha, um pezinho dessa lavoura. E a mesma coisa aqui para edifício. Então, coletivamente, todos são o edifício de Deus. O que um irmão individualmente representa desse edifício? Uma pedra, um material. Então, essa segunda edificação diz respeito à edificação dos materiais. Os materiais são tão importantes para a obra de edificação do Senhor, da igreja do Senhor, que existe uma segunda edificação, que é a edificação dos materiais. A forma como esses materiais estão sendo transformados. Então, o Senhor, ele nos inclui, né, dentro dessa obra como materiais, e existe uma edificação para esses materiais. E quem são os edificadores dessa obra de edificação dos materiais? O Senhor é o construtor da primeira. Quem que é o edificador dessa segunda? Aí a gente volta lá para o versículo 10, que nós já lemos. Paulo, ele diz lá no versículo 10 que ele lançou o fundamento para aqueles irmãos que haviam sido convertidos, e esse fundamento era Cristo. E que outros deveriam edificar também em cima desse fundamento. Ele diz que todos deveriam edificar, cada um veja como edifica. Então quem são os edificadores? Somos nós. Então, ao mesmo tempo, nós somos os materiais da edificação de Cristo e somos os edificadores dos materiais da segunda edificação. Então, por misericórdia, o Senhor nos inclui na sua obra. E, na verdade, nós estamos aqui numa grande mútua edificação. Nós estamos aqui nos edificando uns aos outros, trabalhando esses materiais do Senhor. E o Senhor é quem dá o crescimento. Versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o que são essas coisas? São os materiais. Versículo 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Dia aqui com letra maiúscula, dizendo que se trata do grande dia do Senhor, o dia do julgamento. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então, esses materiais, eles vão passar pelo fogo. Quais desses materiais têm condição de passar pelo fogo? Madeira, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Só os materiais preciosos, né? Que é o ouro, prata e pedras preciosas. Então, esses materiais são o quê? São a natureza do Senhor. Representam a natureza do Senhor. Em outras palavras, representam a realidade do Senhor. Então, a ideia, o objetivo é sermos edificados até sermos transmutados de pedras que vivem lá de 1 Pedro em ouro, prata e pedras preciosas aqui de 1 Coríntios. Esse é o objetivo. Os alquimistas buscam isso, né? A transmutação, a fórmula mágica que transforma os metais em coisas valiosas, em ouro. Mas só que nós já temos essa fórmula. E essa fórmula é a fé. A fé é a fórmula de alcançarmos isso. E aí, entrando então agora no terceiro assunto, e o mais interessante deles, a fé, a gente precisa entender um pouquinho da natureza dessa fé e entender também os princípios e as leis que regem essa fé, que nos dá acesso à realidade de Deus, que nos transforma, que nos transmuta entre pedras vivas para ouro, prata e pedras preciosas. E eu queria começar aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16. Vou ler aqui também na versão NAA. Diz aqui, se os irmãos quiserem acompanhar comigo. Por isso não desanimamos. Vou repetir, eu queria que os irmãos repetissem comigo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, exteriormente, né, no nosso natural, na nossa realidade do mundo natural, do nosso universo, nós estamos desgastando, estamos envelhecendo, estamos adoecendo, estamos sendo corrompidos, essa matéria nossa. Mas é a realidade do mundo natural. Por outro lado, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Então, interiormente, o que vale? O espírito da realidade que está em nós. Essa é outra realidade, é a realidade do reino espiritual. Por essa realidade, nós estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17.
Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, são leves e momentâneos. Por quê? Porque fazem parte aqui da realidade desse mundo natural. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então a glória é eterna. Por quê? Porque essa glória vem lá do reino espiritual. Essa é a verdade permanente. A verdade é a realidade permanente. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos. Em outras palavras, assim, focamos a nossa atenção, colocamos a nossa atenção, não naquilo que se vê. O que se vê, mundo natural. Mas no que não se vê, reino espiritual. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, é ilusório. Mas o que não se vê é eterno. E aí, por causa disso, nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Isso está lá em 2 Coríntios 5:6. E por isso também que o nosso fundamento, o fundamento da nossa mútua edificação, está nas coisas do reino espiritual, da realidade do Senhor que está dentro de nós, no espírito da realidade. Não tem como ter fundamento nessa edificação das coisas aqui desse mundo, das coisas da realidade do mundo natural. Né? Isso precisa estar claro para a gente. O nosso fundamento de edificação é o reino espiritual. E aí, voltando agora para outra referência aqui, eu queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler na NVT. Diz aqui, ó, a fé nos mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, a fé nos mostra a realidade daquilo que esperamos. Se esperamos, está onde? Reino espiritual. Então, é a fé que nos mostra o reino espiritual. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, ela nos faz acreditar, nos dá convicção daquilo que não vemos. Do que se não vemos, reino espiritual. Pela fé, vou pular aqui para o 3, tá? Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Que o universo foi formado pela declaração de Deus. Deus declarou, ele disse, haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, houve separação entre as águas. Hajam os vegetais, houve os vegetais. Então, Deus usou a sua fé e a declaração da sua fé para criar todo o mundo. E assim, o que se vê, o que se vê? Mundo natural. Originou-se, em outras palavras, foi criado daquilo que não se vê, que é do reino espiritual. Então, os irmãos percebem a implicação disso daqui? Isso quer dizer que no mundo, no reino espiritual, todas as coisas já foram ordenadas. Muito antes da fundação do nosso mundo, o Senhor já ordenou todas as coisas. Já ordenou todas as bênçãos, todas as promessas, todos os direcionamentos que Ele tem para nós. Tudo já está lá no reino espiritual disponível, já existe. O que nós precisamos agora é ir lá nesse reino espiritual, e nós já temos acesso a ele, e trazer essa realidade que está lá no reino espiritual e colocar aqui no lugar dessa nossa, que é transitória, que é ilusória. Mas todas as coisas já estão criadas no reino espiritual. E aí a gente entende aquela passagem lá de Mateus, do terá sido. Porque se tudo já está disponível no reino espiritual, basta a gente acessar. Se ligou aqui, já foi ligado lá no céu há muito tempo. É só a gente tornar isso realidade, usar essa realidade aqui para a nossa edificação. Amém. Então, a chave para isso, tem uma chave. A chave para isso é a fé. É através da fé que a gente consegue entrar no mundo espiritual, no reino espiritual e trazer a realidade e voltar para cá. Tudo isso é possível pela fé. Na verdade, tudo é possível ao que crê. Já dizia o Senhor lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Só que, para a gente dominar esse princípio, existem 3 princípios espirituais, ou 3 leis espirituais que regem essa chave, esse poder que o Senhor nos dá. E a gente precisa entender bem esses 3. O primeiro deles está no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 22. Eu vou ler aqui para os irmãos na NAA. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Esse tenham fé em Deus aqui, em todas as traduções da língua portuguesa, à exceção de uma, que é a tradução do padre Antônio Figueiredo, ela traz exatamente essa redação: tenha fé em Deus.
E ela traz um sentido meio equivocado, porque ela deixa entender que basta a gente crer que Deus existe, né, para conseguir acessar essa chave. E me parece muito pouco, porque crer que Deus existe até o diabo crê. Mas na tradução do padre Antônio de Figueiredo, ele muda essa redação. Ele disse: tenham a fé de Deus, mostrando o quê? Que a gente precisa ter a fé que provém de Deus, ou mesmo a fé que está dentro de Deus. A gente precisa ter essa fé. Também nas traduções de língua inglesa, tem bastante, usa bastante esse segundo sentido, de tenham a fé que procede de Deus, que provém de Deus. Então, em outras palavras, essa fé que procede de Deus é o primeiro, esse primeiro princípio espiritual. Na verdade, o que o Senhor tem aqui é que as promessas, os direcionamentos, as bênçãos, as unções que o Senhor tem para nós, precisa ter como origem, como fonte, o próprio Senhor. Não pode ser uma promessa, não pode ser um direcionamento que vem da nossa alma, que vem da nossa cabeça, que vem da nossa vontade, das nossas necessidades, que vem das nossas ansiedades. A fonte disso precisa ser o Senhor, precisa ser algo que vem do Senhor. Então, esse é o primeiro princípio que a gente precisa dominar. O segundo princípio está no versículo seguinte de Marcos. Diz aqui, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, o segundo princípio, o que é? Uma vez que você recebeu do Senhor, tendo como fonte a promessa, tendo como fonte o Senhor, né, de uma promessa, de uma unção, de um direcionamento, você recebeu, você precisa crer. Crer no coração sem duvidar, crer sem ter incredulidade. Então, o segundo princípio é crer que aquela bênção, aquela promessa veio do Senhor e que o Senhor vai cumprir. Então, o segundo princípio. E o terceiro princípio, ele diz respeito ao declarar. E ele está explicado no livro de Romanos, capítulo 9, nos versículos 9 e 10. Eu vou ler aqui para os irmãos na NVT. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então, não basta só crer, a gente precisa de declarar, e eu tenho insistido isso aqui bastante com os irmãos, né? A gente precisa declarar. Declarar é, na verdade, a gente tomar posse. O Senhor ele já nos deu a promessa, nós já cremos com toda a convicção nessa promessa. Então, o que a gente precisa agora é tomar posse dela. A gente precisa tomar posse dessa declaração. Declarar significa falar, significa manifestar, significa confessar. É exteriorizar aquilo que está dentro do nosso coração. O crer é interior, é aqui para a gente, para o nosso coração. Mas o declarar é exteriorizar, é mostrar para todo mundo que nós estamos tomando posse. Nós estamos colocando aquilo que o Senhor nos deu como promessa para dentro da nossa posse. Amém. Agora tem que ter um cuidado, né, no que nós vamos declarar. Então os irmãos entenderam os 3 princípios, né? Recebeu a promessa tem que vir como fonte o Senhor. Segundo, crer de todo o coração sem duvidar, sem incredulidade. E terceiro princípio, declarar, tomar posse, exteriorizar. E aí, com relação ao declarar, a gente precisa de um cuidado. Porque a boca declara daquilo que está cheio o coração. Isso está em Mateus 12:34. E se o nosso coração está cheio das nossas necessidades, se o nosso coração está cheio da nossa vontade, se o nosso coração está cheio das nossas ansiedades, da busca pelos prazeres do mundo, o que nossa boca vai declarar? É o que está no nosso coração. Então, nosso coração ele precisa estar cheio do quê? Da palavra do Senhor. Precisa estar cheio das promessas do Senhor. Precisa estar cheio da unção pessoal do Senhor. Precisa estar cheio da realidade do Senhor. É isso que precisa estar no coração. Aí nós vamos declarar da maneira certa. Vamos continuar aqui em Romanos 4:17. Eu vou ler para os irmãos na NVI. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Aqui Paulo está falando sobre Abraão. Eu constituí como pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. E Deus, o Deus que dá a vida aos mortos
e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Esse complementozinho aqui no final, como se existissem, só a NVI que traz esse complemento. Nenhuma outra versão na língua portuguesa traz esse como se existissem, não. Então o que o Senhor está dizendo aqui é que ele traz à existência as coisas que não existem. E ele as trata como se existissem. Por quê? Porque lá no reino espiritual, essas coisas já existem, já estão lá. Por isso que ele traz à existência o que não existe e trata como se já existissem. Elas já estão lá disponíveis. A gente só precisa ir lá e pegar elas, trazer elas aqui para o nosso mundo. Então é assim que Deus opera. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Vou começar com a nossa salvação. E aí eu vou pedir para os irmãos prestarem bastante atenção na sequência dos eventos. Antes da fundação do mundo, o Senhor, Deus Pai, já tinha ordenado ao Senhor Jesus o sacrifício para a nossa salvação. Isso foi antes da fundação do mundo. Mas foi lá na nova aliança que nós recebemos essa promessa. Essa promessa a gente recebeu do Senhor na nova aliança. Então, aqui nesse momento, a gente atendeu ao primeiro princípio, que é o quê? A promessa recebida vinda do Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, né, Jesus ele manifestou aqui nesse mundo, nesse mundo natural, e deixou disponível, né, manifesta a salvação, para quem quisesse. Então, há mais de 2000 anos atrás, foi manifestada e disponibilizada para quem quisesse. Cada um de nós aqui, ao seu momento, creu no Senhor. Né? Creu que o Senhor era Deus e era o nosso Salvador. Quando cremos, atendemos o que? Ao segundo princípio, de crer. E, posteriormente, todos os irmãos aqui, também cada um ao seu tempo, recebeu o batismo. O batismo é o quê? É a declaração, é a posse. Então, o terceiro critério, o terceiro princípio também aqui está sendo atendido. Agora, eu pergunto, e a realidade da salvação? A manifestação dessa salvação, a realidade dela? Nós conseguimos ela depois que nós tomamos posse, depois que nós nos batizamos? Não. Apesar de nós termos tomado posse, de ser uma promessa e de vir do próprio Senhor, é algo que só vai ser entregue para a gente lá na glória, lá no dia da glória do Senhor. É lá na frente. Não é porque nós tomamos posse que aquela promessa é entregue de imediato. Isso a gente precisa ter em mente. E eu vou dar um outro exemplo aqui também, que vem a promessa que Deus fez a Abraão, de ter uma vasta descendência. Presta atenção também aqui na sequência. Com 75 anos, o Abraão recebeu do próprio Senhor a promessa de ter uma vasta descendência. Então ele ali atendeu ao primeiro princípio, que é receber a promessa do Senhor. Só que Abraão demorou 25 anos para conseguir desvencilhar daquela realidade que ele vivia ali, daquela realidade transitória que ele vivia. E qual era a realidade dele? Ele velho, Sara velha, estéril e nenhum filho. Mas ele tinha a promessa de uma vasta descendência. E depois de 25 anos sendo trabalhado para o Senhor, ele conseguiu se desvencilhar. E aí, com 99 anos, Deus muda o nome de Abraão. Era Abrão, passou a ser Abraão, que significa pai de muitas nações. E aqui não é só uma mera mudança de nome. O Senhor está, na verdade, mudando a realidade, tanto de Abraão quanto do mundo natural ali à nossa volta. E quando o Senhor faz isso, aí Abraão passa a crer. Ele crê que realmente aquela promessa é para ele. E aí ele atende ao segundo princípio, que é crer com convicção. Então, no reino espiritual, muito antes da fundação do mundo, essa promessa de Abraão já estava lá, manifestada, já estava lá preparada. Mas foi quando Abraão creu, que atendeu o segundo princípio, que isso se manifestou para Abraão. E aí, pouco tempo à frente, Abraão declara e toma posse daquela promessa. E essa declaração está registrada no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 20. Vou ler aqui para os irmãos na NVI. Diz, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, no momento em que Abraão dá glória a Deus, ele está tomando posse, ele está declarando. E tomando posse daquela promessa, atendendo ao terceiro princípio. Mas agora, com relação à entrega da promessa. Quando foi que Abraão viu entregue a sua promessa? Foi de imediato? Não. Ele nem viu isso em vida, né? Em vida ele não conseguiu. Por quê? Porque
a promessa de uma vasta descendência foram várias gerações para frente. Nós mesmos hoje, né, somos parte dessa descendência. Então essa promessa ela ainda está em construção. Abraão não conseguiu ver em vida a sua promessa, mas ele tomou posse dela em vida. Então é assim que a gente precisa proceder. Deus procede dessa forma e nós precisamos proceder assim também. Não importa a nossa situação, não importa a realidade que estamos vivendo. A realidade que realmente importa é a realidade que está lá no reino espiritual. A gente só precisa arrumar uma forma de trazer essa realidade para cá. E essa forma é através da fé. Vou dar mais um exemplo aqui para os irmãos, é o exemplo de Jairo. Tá? Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Isso está relatado aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 22 e 23. Vou ler na NAA. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Então Jairo, ele inverteu a ordem aqui dos princípios. Primeiro, Jairo creu. Ele ainda não tinha promessa de salvação da filhinha. Mas ele já cria. Ele cria ali de todo o coração. Eu tenho certeza que Jairo ele cria nisso porque ele era religioso. Né? Ele era chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa influente. E a religião era inimiga do Senhor. Ele não ia colocar em jogo toda a influência dele, todo o poder que ele tinha, e ir atrás do Senhor, dar o braço a torcer, se ele não tivesse crido de coração que o Senhor poderia salvar a filha dele. Então, quando ele crê, ele atende ao segundo princípio. Ele ainda não tem o primeiro, mas ele já atendeu ao segundo princípio, que é crer. E aí no versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Então aqui ele consegue a promessa do Senhor. Né? O Senhor aceita ir com ele para ir atrás da salvação da filha dele. E aqui, então, o primeiro princípio está atendido. Né? Houve uma inversão. Ele creu primeiro e o Senhor depois confirmou com a promessa dada a ele. Aí aqui acontece uma pausa, né? E a gente sabe o que acontece, a história daquela mulher hemorrágica, que também precisa de uma cura, né? Ela procura o Senhor. E aí nós vamos pular para o versículo 35. Diz aqui, ó: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Senhor Jesus, aí aqui, quem é pai ou mãe, acho que pode imaginar o tamanho da dor de Jairo aqui recebendo essa notícia. Né? Para um pai e para uma mãe não existe notícia pior para ser recebida. Imagina a que realidade ele estava submetido aqui, o tamanho da devastação no coração de Jairo. Ele já tinha crido na promessa, ele tinha recebido a promessa, ele já estava encaminhando para consolidar essa promessa, e aí ele recebe a notícia aqui, ó, sua filha morreu. E aí, qual foi a postura? Está aqui no versículo 36. Ó. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Ou seja, quando a gente crê, o medo foge. O Senhor, ele deu para aquela notícia, ele nem ligou. Por quê? Porque ele sabia que a realidade ali era uma realidade transitória, não era a realidade verdadeira. E Jairo, qual foi a reação de Jairo? Será que Jairo se desesperou, começou a chorar, começou a reclamar com o Senhor, porque o Senhor não foi rápido curar a filha? Não. Jairo, ele creu na realidade que o Senhor tinha para ele ignorou a realidade de que a filha dele estava ali morta, e tomou posse da realidade que vinha do Senhor. Como que ele fez isso? Ele continuou seguindo o Senhor. Diz aqui que ele continuou seguindo o Senhor. Então ele declarou e tomou posse, atendendo ao terceiro princípio. Diz aqui, nos versículos 37 ao 39. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas apenas dorme. E riam-se dele. Olha a incredulidade. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se.
Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Então ali onde todos estavam chorando, pranteando ou rindo do Senhor, imperava o quê? A realidade do mundo natural, a morte da menina. Era nisso que eles estavam focados. Mas no final das contas, qual foi a realidade que prevaleceu? A realidade do reino espiritual, a realidade do Senhor. E aí eles puderam perceber o quão grande é essa realidade. E aí eu vou dar mais um terceiro exemplo para a gente fechar, que é o exemplo aqui da posse da terra prometida. E aqui, na verdade, é um exemplo negativo, porque eles não conseguiram tomar posse da terra. Eles tinham a promessa, eles criam de coração, mas no última etapa, eles falharam, eles não conseguiram tomar posse. Então aqui conta a história naquele ponto em que os israelitas estavam ali de frente para a terra prometida, e eles mandaram os 12 espias, né, para visitar a terra, e esses 12 espias voltaram com um relatório muito negativo. Aí aqui, o primeiro princípio, que é o princípio do recebimento da promessa, os israelitas receberam antes mesmo de sair do Egito, porque Deus apareceu para Moisés e deu a promessa para Moisés: eu vou te tirar e vou te levar, você e todo o povo, para uma terra prometida. O segundo princípio, ele foi atendido quando esses israelitas decidiram sair do Egito e ir até o deserto. Eu tenho certeza que ninguém que não tivesse plena certeza que o Senhor estava conduzindo ia sair de suas casas ali no Egito e entrar num deserto escaldante e inóspito. Então eles tinham certeza que o Senhor iria conduzi-los, atendendo ao segundo princípio. E aí essa história está aqui em Números, capítulo 13, versículo 27. Eu vou ler aqui para os irmãos na NAA. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Então, eles testemunharam que realmente a terra era muitíssimo boa, como o Senhor havia prometido. E mais do que isso, eles eram testemunhas oculares também das grandes maravilhas que o Senhor tinha feito para levar eles até ali. O Senhor passou por cima da realidade completamente inóspita que eles haviam atravessado, desde lá da saída do Egito até a chegada na Boa Terra. Então eles sabiam de tudo que o Senhor tinha feito, de quanto o Senhor reverteu a realidade natural aqui, fazendo vigorar a realidade do reino espiritual. Só que havia um mas. E esse mas está aqui no versículo 28 e 29. Continua. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão e blá, 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 blá. Só faltou eles amaldiçoarem aqui o Senhor, né? Tamanha a negatividade. Eles, com tudo que eles tinham presenciado, eles não conseguiram se desligar daquela realidade. A última etapa, e eles não conseguiram se desvencilhar. Todas as experiências que eles tiveram, e eles só bastavam ali crer e avançar. Vamos avançar. A terra é nossa, o Senhor já nos trouxe até aqui. Milagres muito maiores o Senhor já fez. Agora é só entrar e tomar posse do que é nosso. Mas eles não conseguiram dar esse último passo. E o resultado é que nenhum deles conseguiu tomar posse da terra. Eles perderam a promessa, porque não tomaram posse dela. A gente sabe que só Josué e Caleb daquela geração conseguiu entrar, e todo o restante morreu no deserto, vagando durante 40 anos. Por isso, não desanimemos. O Senhor fala, não desanimemos, porque o nosso exterior se corrompe. O nosso exterior está sujeito a essa realidade natural, a essa realidade exterior. Mas nós não desanimamos. Você que está desanimado, você que está aí em casa, né? Vou me dirigir agora a quem está em casa e está desanimado, está com um problema, não consegue vir para a reunião, não desanima. Viu, irmã Vera? Eu sei que a irmã Vera está lá nos assistindo, né? lá pelo YouTube. Então, irmã Vera, não desanima. Eu sei que a realidade da irmã é difícil. A irmã está aí com câncer, com os tumores. Mas saiba que essa realidade, ela é a realidade aqui desse mundo natural. Ela é transitória. Ela é uma ilusão. Dentro da irmã está o espírito da realidade, que habita dentro da irmã. E esse espírito da realidade tem a chave, tem o caminho, para a irmã trazer a realidade lá do reino espiritual. A cura que a irmã precisa, a vida eterna, está tudo lá. Viu, irmã? Então, firme. Os irmãos firmes e fortes com a irmã. Amém.
Bem, para encerrar, eu preparei um diagramazinho aqui, eu pedi para o Raí projetar aqui para a gente. Eu vou falar dele bem rapidinho. Então, quando a gente recebe a promessa, né, geralmente essa promessa ela vem da palavra escrita, mas dentro da nossa edificação, às vezes é necessária uma unção especial, uma unção personificada, né, uma unção direcionada para o nosso interior, o Senhor falando conosco mesmo, né, nos dando o direcionamento. E eu não tenho aqui a fórmula para a gente conseguir alcançar esse nível. Eu confesso para os irmãos que essa tem sido a minha maior busca. Eu tenho pedido isso incessantemente para o Senhor. Conseguir ouvir o que Ele fala, conseguir entender o que Ele fala e poder obedecer de imediato. Pouquíssimas vezes eu tive essa experiência, não foram muitas. Mas eu queria explicar aqui para os irmãos como que funciona esse mecanismo. Porque sabendo como funciona, de repente fica mais fácil de a gente conseguir ativar esse mecanismo, que é ouvir o que o Senhor, o que a unção pessoal fala dentro de nós e obedecer ao Senhor. Eu não vou detalhar muito aqui por conta do tempo, eu já estourei meu tempo. Mas esse aqui é um diagrama que eu fiz, eu inovei um pouquinho, ele é bem parecido com aquele que a gente conhece, né? Do nosso corpo dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Só que eu inverti. Essas 3 camadas aqui, essas 3 escalas de cores, são o espírito, formado por comunhão, né, intuição e consciência, e essas 3 aqui são as partes da alma, né, que é a mente, a emoção e a vontade. Tá ruimzinho de enxergar, né? Mas é isso, é mente, emoção e vontade. E lá no mais interior está o nosso corpo físico, que é regido pela nossa alma. Então estão aqui todas as referências bíblicas, né, que dão embasamento a essa divisão, né, do nosso corpo e também do espírito e da alma. Estão todas aqui, eu não vou entrar para a gente não gastar muito tempo, mas aí esse diagrama eu vou pedir para o irmão mandar no grupo, viu, Alex? Aí os irmãos podem consultar. E eu vou explicar isso daqui dando um exemplo de uma vez que eu consegui ter essa sensibilidade de ouvir o que o Espírito tinha. Isso foi em 2007, 2008. Meus pais tinham viajado para a fazenda, era Natal, e eu e meus 2 irmãos, o Tiago e o Diego, a gente estava indo, foi alguns dias depois. A gente estava na estrada, né, eu estava dirigindo, o Tiago estava no banco do carona e o Diego, meu outro irmão, estava no banco de trás. E eu estava fazendo algumas ultrapassagens, né, ultrapassei alguns caminhões, e aí tinha um tremião que eu não consegui ultrapassar, e eu fiquei atrás dele durante algumas curvas. E aí a curva acabou, eu tirei assim do lado e vi que era uma reta grande. Uma reta que dava espaço suficiente para ultrapassar. Aí eu cheguei a tirar para ultrapassar mais alguma coisa, lá no meu interior falou, não vai. E aí eu retrocedi e me senti assim até um pouco idiota. Eu falei, mas por que eu não fui? Tem espaço aqui suficiente? E aí eu até me arrependi, falei, não, eu vou. E assim que eu tirei na lateral para ver se continuava livre, né, para ultrapassar, passou um carro na toda. Ou seja, assim como eu não... aí eu percebi que lá no finalzinho da reta tinha uma saída de um posto. O posto estava até abandonado, mas esse carro saiu de lá. E assim como eu não vi ele saindo, ele não ia me ver ultrapassando essa carreta. Então, aquela unção salvou a mim e os meus irmãos. Eu não estaria aqui hoje para contar essa história. E aí eu queria que os irmãos entendessem, então, a cadeia de como que funciona a unção interior. Então, a gente tem aqui o espírito, a alma e o corpo. A gente tem informações que vêm do reino espiritual. Essas informações caem na comunhão. Eu queria que os irmãos entendessem isso daqui não como partes, como gavetas, né, como divisões. Eu queria que os irmãos entendessem isso daqui mais como funções. Tá? Na verdade, tudo é uma coisa só. Apenas as funções que estão aqui separadas. Então, a unção que vem do reino espiritual entra na nossa comunhão, que é onde habita o espírito da realidade. Essa comunhão, ela passa a informação para a intuição, a nossa intuição processa e interpreta, e essa informação desce para a consciência. A consciência, ela é um grande alarme, um grande alerta. Se tem alguma coisa que não vai bem, ela alerta e manda a informação para a nossa alma, mais precisamente para a nossa mente. Nossa mente é a nossa lógica, né? Nossos pensamentos, a forma como a gente entende o mundo. Essa alma, se ela tiver sensibilidade suficiente com o espírito, ela entende a mensagem e aí ela transmite para a emoção. A emoção é aquilo que nós sentimos, são os nossos sentimentos.
Se as nossas emoções elas estiverem maduras e controladas o suficiente, a nossa emoção manda a informação para a vontade. Aí a vontade, ela é sempre repelente do espírito. A nossa vontade natural, ela nunca atrai, né, as coisas do espírito, ela sempre repele. Mas se a nossa vontade estiver submissa ao espírito, ela consegue fazer com que o nosso corpo movimente, porque é sempre a vontade que movimenta o nosso corpo. Então, nesse exemplo que eu dei, toda essa cadeia aqui funcionou. Se algum elo dessa cadeia aqui não tivesse funcionado, eu não estava aqui hoje para contar essa história para os irmãos. Então, eu vou deixar aqui só para os irmãos entenderem. E a gente orar ao Senhor para ter sensibilidade na nossa mente, de entender a palavra, a unção interior, ter maturidade e controle das nossas emoções e ter a nossa vontade submissa ao Espírito. Bem? Então, vamos compartilhar em pequenos grupos? Dá tempo ainda, Alex? 10 minutinhos, né? Amém. Jesus é o Senhor.